Olá, guerreiros, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu espero que o som saia bom, que o nosso microfone está meio barulhento, tá? Mas dentro das nossas limitações da tecnologia, vamos procurar passar alguma coisa para vocês. Essa aula é direcionada ao pessoal da turma 3 e 4, né? Da turma, vamos chamar de turma 4. Que já está bastante adiantado, nós estamos em História, falta História e Geografia, e nós estamos revisando português, revisando matemática. Na aula de hoje a gente acabou substituindo porque a menina não podia vir, o outro rapaz estava com compromisso, o outro ia fazer um bico, então eu falei assim, bora gravar, pelo menos eu utilizo esse tempo gravando para vocês assistirem. Olha só, eu preciso que vocês assistam inteiro. Se tiver com muito sono, levanta, lava o rosto, dorme um pouco, depois volta, assista tudo, porque é de suma importância, a gente tem que garantir algumas questões em história. Nós estamos em História do Brasil, deixa eu ver se eu pego aqui o camarada. Olha só, nós falamos na última aula a respeito, gente, deixa eu só aumentar um pouquinho mais aqui. Ok. Que nós precisamos entender para estudar a história do Brasil que ele está dentro de um contexto maior que é o mundo, que é a América, que é o mundo, né? Então, só revendo, nós falamos basicamente sobre a situação anterior, porque o primeiro item do nosso edital era Vargas, né? Como que era a situação política do Brasil anterior a isso, como estava o mundo com relação a isso. Porque é de suma importância que nós vimos, Getúlio Vargas, era Vargas, é de 1930 a 1945, nós temos 3 etapas nisso. Vargas voltou ao poder, mas nós não chamamos mais isso de era Vargas, porque em 1930 ele entrou por golpe. Em 1950 e alguma coisa, ele retornou por eleição, né? Foi o povo que o colocou no poder. Na primeira feita e permaneceu durante 15 anos, não foi o povo, e sim os militares que deram um golpe, né? Através do movimento tenentista, que é o tenentismo. Não esqueçam dessas palavras básicas, a gente fala, tá? Tenentismo, Getúlio Vargas, era Vargas, Estado Novo, esse tipo de coisa. E nós explicamos então claramente, pessoal, que nós tivemos a crise de 29, que foi uma crise gerada nos Estados Unidos, né, que era, falamos claramente que a partir da Primeira Guerra Mundial, que foi 14 a 18, que nós vamos estudar depois, vamos dizer assim, a capital econômica do mundo, ela é transferida de Londres para Nova York, tá? Então, com isso, os Estados Unidos são credores de muita gente, ele que movimenta a economia. E nós estávamos no momento, a partir de 1914, 1917, da Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, o que aconteceu? Passou-se a produzir muito mais do que o necessário, muito mais do que era produzido antes, né? Então a gente falou, por exemplo, se anteriormente à Revolução Industrial, exemplo, uma caneta, não tinha caneta desse tipo, mas é só exemplificando, tá, gente? Exemplo, uma caneta, era uma única pessoa, normalmente uma única pessoa que produzia esse plástico, produzia o que está aqui dentro, colocava tinta, encaixava, fechava, embalava e vendia. Era tudo isso. É uma pessoa. Então, de repente, ele levava um dia inteiro para fazer uma caneta dessa. E o poder aquisitivo dele era muito pequeno, dos artesãos. Aí houve a Revolução Industrial, que iniciou a partir da produção bélica na Primeira Guerra Mundial. Precisou-se produzir muitas armas, precisou-se produzir aviões, precisou-se produzir tanques de guerra, canhões, enfim. A evolução foi grande, né? E após isso, com a Revolução Industrial, passou-se a produzir, exemplificando, tá?
não é com base em nenhuma estatística, mas um cidadão produzia uma caneta dessa por dia. A partir do momento que foi máquinas, ele não fazia mais a caneta inteira, ele de repente fazia essa tampinha vermelha aqui e os colegas dele faziam outra coisa. Então, aquela situação do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, em que você só faz apertar um parafuso, né? Nós não estamos aqui para criticar esse tipo de questão, mas é só para nós vislumbrarmos qual que é o momento industrial. E o operário, quem trabalhava no chão da fábrica, ele continua com menos dinheiro ainda, menos poder aquisitivo do que antes. E o que aconteceu? Se produziu muito, o mercado consumidor era pequeno, ia diminuindo muito mais, porque o cara, quando produzia lá na sua casa uma caneta, beleza, ele estava muito cansado, ele descansava, ele parava, se ele quisesse, enfim, ele tinha uma saúde melhor. Quando ele passou a produzir, e o empresário, o dono do capital, precisava produzir muito, o cara trabalhava 12, 14 horas só apertando um parafuso, e não existia previdência social, né? Não existia assistência social, não existiam direitos trabalhistas, certo? Estados Unidos era um estado liberal, extremamente liberal. O que é liberalismo? É quando deixa na mão do mercado. O Estado, enquanto poder, ele não influencia no mercado. Não vai poder subir mais o combustível. Não é assim que funciona no liberalismo. Ok? Olha, você tem que dar direito ao trabalhador disso, daquilo. Não é assim que funciona no liberalismo, tá? Então não tinha isso. Quando a pessoa adoecia, ela saía completamente do mercado de trabalho, do mercado consumidor. Ela ia produzir alguma coisa para comer na casa dela. Ela não ia mais comprar roupa, ela não ia comprar mais arroz, feijão, alguma carne. E com isso, o dono do mercadinho, da venda lá, que vendia para esses operários, também falia, porque ele não tinha para quem vender. E esse ciclo todo nós explicamos na sala de aula, que acabou com a crise de 29, que é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A nossa política, ela sempre foi baseada no poder, né? Inicialmente, desde o tempo da colônia, passando pelo Império, o começo da República já era outra coisa, mas vamos colocar aqui a colônia e o Império. Era basicamente os grandes fazendeiros das lavouras de cana, os senhores de engenho, que bancavam o executivo, o legislativo, que bancavam o poder dentro do país, né? Depois passou-se, então, logo depois da abolição da escravidão, que foi em 1888, não durmam, por favor, acordem, ou pause, vão no banheiro, tomem uma água, comem um negócio aí e depois retornem. Após isso, com a não mais existência da escravidão, pelo menos no formato que era, o que passa a acontecer, pessoal, é que o que passa a vigorar aqui são os grandes fazendeiros de café, principalmente no estado de São Paulo, né? Teve o ciclo do ouro, basicamente em Minas Gerais, estava no ciclo do café agora. Portanto, o que vigorava anteriormente a 1930 era a política do café com leite. Nós já falamos sobre isso. Estamos tudo revisando, tá? Se ficar muito grande o vídeo, eu vou cortar e depois eu mando outros vídeos para vocês. Mas é importante a gente frisar isso. A política do café com leite, como era a política do café com leite? Café São Paulo, leite Minas Gerais. Eram os dois estados que detinham o maior poder econômico e o maior poder político, portanto. Então, para presidente da República, uma eleição, se apresentava um candidato paulista, Minas Gerais apoiava e aquele ganhava. No mandato seguinte, era o contrário, apresentava-se um candidato mineiro, São Paulo apoiava e aquele, então, vencia as eleições, claramente. Que era muito pouco, depois a gente vai ver, quando estiver estudando as constituições, quem podia votar nesse momento, né? Eram homens, depois só as mulheres elas ganharam direito a voto
com a Constituição de 32, melhor dizendo, de 34, não tem Constituição de 32, a Constituição de 34, tá? Aí, o que acontece, gente? Com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, os Estados Unidos quebrados, eles passaram a investir dentro dos Estados Unidos, passaram a priorizar a população deles e não o resto do mundo. O nosso café, produzido o nosso café, o maior comprador eram os Estados Unidos. Portanto, entenda-se o seguinte, se eu tenho, logicamente, quem trabalha no comércio, qualquer um de vocês, na verdade, sabe, se eu tenho um produto em grande quantidade, ele fica barato, né? Se eu estou em plena produção de milho, a espiga de milho está lá embaixo. Aí, na entre-safra, tem pouca produção de milho e grande procura, sobe. Naquele momento, tinha uma produção grande de café, e não tinha para quem vender, precisava vender aqui no Brasil mesmo. Preço despencou. Daí uma das primeiras coisas que foram feitas, aliás, quando Vargas, nós estamos falando de 29, tá? Vargas assumiu em 30. Quando Vargas assumiu em 30, primeira coisa, ele proibiu o aumento da superfície de plantio do café. Os fazendeiros não podiam aumentar o plantio, só podiam produzir aquilo. O Estado comprava, quando eu falo Estado, eu estou falando de... sempre quando eu falo Estado, tá, eu estou falando município, unidade federada e União, ok? O Estado que eu estou falando é a União. Comprava o café e muitas vezes queimava esse café, jogava ao mar esse café, que era para ter pouca produção, ter menos, para ver se equilibrava o preço, tá? Mas, de qualquer forma, sem o poder econômico paulista, ele deixou de ter poder político. Era, em 29, para assumir em 1930, era para ter um candidato mineiro, e São Paulo apoiar. Mas São Paulo falou assim, nossa, desesperadamente, São Paulo precisava manter a sua hegemonia política. Lançou um candidato paulista, Júlio Prestes. Júlio Prestes, se eu estiver errado, depois vocês me corrijam, tá? Deixa eu ver aqui. Olha o Getúlio aqui, tá bom? Getúlio, é Júlio Prestes mesmo, aqui, ó. Lançou Júlio Prestes. Aí Minas falou assim, peraí, aí também não, né? Nós vamos lançar um candidato próprio. Uniram-se aqui, ó, a gente chama de tríplice aliança, ó, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Colocaram um candidato de oposição, que era Getúlio Vargas, que não era mais militar, tá? Ele tem origem militar, ele foi militar, ele tem formação militar, então ele tem todo um entendimento militar, que a gente já conversou aqui sobre isso. Mas o golpe, eu digo que o golpe não foi militar. Peraí, deixa eu te falar primeiro. O Getúlio saiu candidato, então, com o apoio de Minas, de Rio Grande do Sul e de Paraíba. Getúlio Vargas era gaúcho. Só que quem venceu foi Júlio Prestes, tá? Aí, através do movimento militar chamado tenentismo, apoiando o Getúlio, tiraram Júlio Prestes do poder e colocaram através de golpe, tá? Isso não é revolução, é golpe. Getúlio no poder. Importante frisar o seguinte, como nós já falamos também, sempre que o político tem um apoio mais maciço de um grupo, ninguém apoia, ninguém coloca a sua fonte de renda, o seu trabalho em troca de nada. Precisa repor alguma coisa. Quando Getúlio assumiu, o que ele fez? Ele precisava agradecer, vamos dizer assim, os militares. Então ele nomeou militar interventores nos estados. Ou seja, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, Estado de Minas Gerais, tinha um governador? Tinha, mas não mandava nada. Quem mandava era o interventor, ok? Daí, com isso, gente, Puxa, não sei se vai sair o som aqui depois. Eu vou encerrar daqui a pouquinho e eu começo um outro vídeo depois, tá? Vou encerrar para começar um outro com a Revolução Constitucionalista de 32. Vejam bem, então.
Me perdi. Então, ele colocou os interventores, tá bom? Os interventores. E ninguém, então, ficou satisfeito com isso. Ninguém ficou satisfeito. São Paulo, principalmente, né? Então, nós já estamos quase chegando no finalzinho da revisão da última aula, que é muito importante revisar, tá? Principalmente em história, geografia, na verdade em tudo aí do nosso concurso. São Paulo passou a ter um movimento constitucionalista a princípio, não foi uma revolução, foi um movimento contrário a Getúlio, que exigia que acabasse com a intervenção em São Paulo e que pudesse então ter uma Constituição, tá? Olha aqui, ó, só retomando aqui também para vocês, a era Vargas ela foi dividida em governo provisório de 30 a 34, governo constitucional de 34 a 37 e Estado Novo. Depois a gente retoma isso aqui. Eu quero falar sobre a Revolução Constitucionalista, tá? Depois a gente retoma isso. Governo provisório, papapá. Depois a gente retoma aqui. Aqui, ó. Carambola! Vamos lá. Nós falamos, aqui está falando da urbanização, as características básicas do governo de Dutra, não, de Vargas, né? Ele queria a urbanização, porque naquele momento, em 1930, o Brasil era eminentemente agrícola, eminentemente rural. 70% ou até mais da população estava na zona rural. Mas não tinha mais nada para fazer na zona rural. Exageros à parte, né? Mas o café quebrou, né? A cana-de-açúcar quase não tinha mais. Então foi feito um governo voltado para urbanizar. Criação de indústrias como Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, entre outras companhias multinacionais, inclusive, mas brasileiras, nacionalizadas, para poder estruturar os empregos, né? Porque Vargas, além de urbanista, ele era populista. O que é populista? É aquela pessoa que faz algo para o povo, mas já pensando paternalista, né? Que passa a mão na cabeça das pessoas, mas pensando no voto, né? Pensando no apoio. Na verdade, com relação a Getúlio Vargas, porque não era democracia, ele não precisava de voto para se manter no poder. Só que ele precisava de apoio popular. Se você, mesmo como um ditador, não tem apoio popular, começa-se uma guerra, né? Uma guerra civil, uma revolução, você acaba perdendo o poder. Getúlio Vargas era populista, então tudo que nós tivermos, gente, tudo que nós tivermos nas provas a respeito de direitos trabalhistas foi na era Vargas, tá? Inclusive a CLT, que é a Consolidação das Leis dos Trabalhos, é da época, o 13º é da época, as férias remuneradas é da época. Como disse aqui o pessoal, aqui, só me engano, o Alan, a Érica e tal, lembraram nós que o tempo de trabalho, né, de 8 horas diárias e 44 horas semanais, também é da época de Getúlio, as férias remuneradas, enfim, um monte de direitos trabalhistas que ele precisava para ter o apoio popular. Mais do que isso, a reaproximação com a igreja. Porque, vejamos, até 1889, de 1822 a 1889, vigorou no país o Império, a monarquia, onde o Estado e a religião se confundiam. Muitas vezes você não sabia se eram leis ou se eram considerações católicas, né? Quando a gente fala de igreja naquele momento, a gente está falando de católica, tá? Com a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889, a primeira Constituição, que foi a de 1891, nós vamos estudar, tá muito rápido, dá uma diminuída no vídeo aí, foi essa separação, tornar o Estado, como é até hoje, embora tenha um monte de coisas que mostrem para nós que não é bem assim que funciona, um Estado laico. O que é o Estado laico? É aquele em que não existe sequer uma religião oficial, tá? Com a vinda do Getúlio, ele precisando de apoio, o que ele fez? Se reaproximou da Igreja Católica. Tanto é que outro dia mesmo, por isso pode ser uma questão da nossa prova,
foi aniversário do Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro, aquilo foi um presente de Vargas para a Igreja Católica para se reaproximar. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que a Igreja ela tem uma grande influência, dentro da cabeça do povo, né? Principalmente dos mais simples. Não estou dizendo que religião seja algo ruim, mas é algo que tem duas faces, né? E então Getúlio, além de puxar os direitos trabalhistas para moeda de troca do povo, porque veja bem, o operário ele trabalhava lá na zona rural, nas lavouras de café, ou anteriormente de cana, ou também na época das Minas Gerais. Ele trabalhava sem quase direito nenhum, trabalhava 12, 14 horas por dia, sem direito a férias, sem direito à previdência. Vem para a cidade, o governo dá essas coisas para ele. Pronto, ganhou, tá? Mas São Paulo estava então, é isso que eu quero passar hoje para vocês, São Paulo estava então, vamos dizer assim, revoltado. Tinha um movimento movimento basicamente estudantil, tá? Buscando aí que Vargas tivesse uma Constituição, fizesse uma Constituição, porque como ele deu o golpe em 30, a Constituição que estava vigente era de 1891. Ele rasgou essa Constituição e passou a legislar ali ele mesmo. Então precisava ter alguma coisa para ter um pouco de segurança jurídica, para saber o que eu tenho direito e o que eu não tenho direito, né? Porque vocês sabem, nós estamos passando por um momento muito complicado da nossa democracia, mas a ditadura, basicamente, em qualquer lugar do mundo, uma das primeiras coisas que ele faz é enfraquecer o judiciário, ou dizer que o judiciário é podre, ou dizer que o judiciário é corrupto, ou dizer que o judiciário não presta, ou realmente falar assim, o judiciário não manda mais nada, e fecha o legislativo. Poder executivo lá em cima e os outros dois lá embaixo, tá? Isso é a ditadura, isso é a falta de democracia. Você não tem por onde correr, você povo, né? Só vai sobrar para você. Então, com isso, como não tinha Constituição, São Paulo queria uma Constituição. Então, houve aqui, tá falando aqui, o estopim do conflito denominado Revolução, aqui já é o conflito. Revolução Constitucionalista de 32, foi a morte de 4 estudantes que protestavam em frente a um jornal tenentista. Eles estavam em frente a um jornal tenentista, que é aquele movimento que colocou Getúlio lá, e morreram então os estudantes, MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, esse vídeo por aqui. Ele deu aqui 23 minutos. E logo em seguida eu vou começar o outro vídeo com um vídeo de um parceiro aí. Um vídeo de um parceiro, um vídeo de um canal, acho que é Nerdologia, alguma coisa assim. Que ele vai falar um pouco sobre a Revolução Constitucionalista de 32. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Tá? Como esses vídeos são curtos, eu não posso gravar um vídeo de 2 horas, porque ninguém presta atenção em vídeo de 2 horas. Então nós vamos mandar para vocês esse vídeo aqui. Eu preciso que vocês prestem atenção, porque eu vou dar esse período aqui, Getúlio Vargas, até a Revolução Constitucionalista como matéria dada. Depois a gente precisa retomar o quê? Cada estágio, o governo provisório, porque com a Revolução Constitucionalista, que o Estado de São Paulo perdeu rápido, mas em 1932 isso, né? Mas em 1934, Getúlio, então, ele promulga uma Constituição, que não ficou muito do gosto dele, porque foi uma Constituição feita pela Assembleia Constituinte, ou seja, pelos deputados e senadores. Deputados, na verdade. Tá? Então não ficou exatamente como ele queria. Então a gente fica, 1930, quando ele tomou o poder, a 1934, governo provisório, porque não tinha Constituição. Em 34 passou a ter Constituição, mas essa Constituição só vigiu 3 anos, 34 a 37, quando Vargas dá o golpe dentro do golpe, que começa o Estado Novo, que é de 37
a 45, tá bom? Nós vamos ter uma etapa que nós vamos estudar estágio por estágio disso aí, em um outro vídeo, tá? Só para finalizar esse aqui, para dar um pouquinho mais de tempo, 30 minutos. Olha só, por que Vargas começa a cair? Bom, ele era ditador. Se ele era ditador, tinha muita gente contrária a ele, né? Na democracia tem, na ditadura também. Essa Constituição de 37, conforme a gente vai estudar, ela é chamada de Constituição Polaca, porque ela tem base fascista. Nós vamos estudar em História Geral o que é o fascismo, o que é o nazismo, mas todos vocês têm um breve conceito sobre isso. A Constituição era fascista, portanto, não tinha nada de democracia nisso. E depois a gente vai estudar a queda de Vargas, mas teve aqui uma situação em que Vargas precisava se colocar, se posicionar diante. Teve uma reunião no Rio de Janeiro com os chanceleres da América e ele precisava se posicionar. Se ele ficaria do lado, na Segunda Guerra Mundial, isso já em 42, do lado dos ditadores, né, que era Alemanha, Itália e Japão, é o eixo, ou se ele ficava do lado dos aliados, Inglaterra, França, Rússia e, melhor dizendo, não era mais Rússia, era a União Soviética, e Estados Unidos nessa posição. O principal era a questão dos Estados Unidos. E Vargas se posiciona favorável a isso, não ao eixo, e sim aos aliados, à democracia. Demonstra claramente, então, que Vargas tinha duas caras. Por quê? Internamente, ele era ditador, mas internamente ele apoiava os democratas. O povo falou assim, bom, esse cara não é um cara tão confiável como a gente achava. Ele foi caindo, tá? E depois a gente encerra aí com essa, que nós vamos estudar o governo provisório, a Constituição de 34, a Constituição de 37 e a queda de Vargas, tá ok? A gente encerra esse vídeo aqui, depois vai iniciar um outro videozinho, que talvez eu mande para vocês o link. É melhor, ó, eu vou mandar para vocês o link, ao invés de gravar aqui. Senão dá muito trabalho só para editar. Vou mandar para vocês, mas esse link é só sobre a Constituição de 32. Daí então a gente fica, ó, golpe do Vargas, Constituição de 32, Constituição não, Revolução Constitucionalista de 32, e no próximo vídeo a gente estuda então as fases de Vargas e segue o bonde. Nesse momento do concurso, gente, nesse momento da nossa preparação para o concurso, a gente tem que andar História e Geografia, voltar em português. Paralelo, ó, andar História e Geografia, voltar em Matemática, tá? Então eu vou mandar, para essa turma aqui, eu mandei tema de redação. Eu quero a redação até domingo à meia-noite, ok? Por favor, gente, eu preciso de todos vocês aprovados nesse concurso, ok? Grande abraço, bom fim de semana para todos.